Desde que eu criei o canal, uma das animações que mais me pedem pra fazer vídeo é Rango. E eu sempre me perguntei o porquê, já que a minha lembrança desse filme não era muito boa. Só que aí eu percebi que eu assisti esse filme há muito tempo atrás, há pelo menos uns 5 ou 6 anos. Então eu pensei, e aquilo, meus amigos, pode não parecer, mas as opiniões mudam. Então eu pensei, ok, eu vou dar uma chance pra esse filme de novo, já que todo mundo fala tão bem dele. E meus amigos, e realmente esse filme é extremamente injustiçado. Só que esse é um daqueles casos em que eu genuinamente entendo por que esse filme foi um fracasso tão grande, até porque não é muito difícil. Mas ao longo do vídeo eu vou falar pra você, ou pelo menos das minhas opiniões, o porquê que ele foi um fracasso. Mas eu já te adianto uma coisa, a história não foi, porque a história é genuinamente muito boa. Mas antes, um pedido de ajuda rápido. Eu juro, vai ser rápido mesmo, o mais rápido que eu conseguir fazer. Já faz um tempo aqui no canal que eu tenho falado em alguns vídeos sobre a questão de que o meu siso decidiu dar as caras da pior maneira possível, já que um deles tá quebrado na metade e a metade quebrada tá só com uma pontinha, sabe? Que sobreviveu, por assim dizer. E por mais que eu tenha dado sorte de não tá doendo e nem nada do tipo, quando eu fui fazer uma avaliação, eu descobri que não só os 4 sisos estavam basicamente pedindo pra sair, por falta de outros termos, mas eu também descobri que o siso em si que tá quebrado, apesar de não tá doendo nem nada, ele tá aberto. E outra coisa que eu esqueci qual era a palavra que a doutora usou. E o ponto é que isso aconteceu em um momento que, por falta de novo de termos melhores, eu tô de calça riada financeiramente falando. O que eu receberia quando eu descobri que isso aconteceu não era o suficiente, o que eu vou receber também não é, e querendo ou não, o que eu vou receber também é só no final do mês. E eu não sei o que vai acontecer até o final do mês, por enquanto tá tranquilo, mas o que me garante que isso vai continuar assim. Por isso que eu queria pedir a ajuda de quem puder e quiser, é claro, puder me ajudar com essa situação. O primeiro comentário vai estar o link fixado para poder me ajudar. Mas de novo, é só caso você queira e você possa. É isso, muito obrigado pela atenção, desculpa ter demorado tanto para explicar tudo isso. Penelope, why? You know I'm too shy. O começo de Rango é basicamente com o nosso camaleão, que até então não tinha nome, pelo menos não pra gente, talvez nem pra ele, fazendo uma encenação de teatro, que me lembra muito o começo de Shrek 3, mas enfim. O ponto é que não demora muito pra ele sofrer um acidente, no qual ele consegue sair ileso, mas acaba perdendo toda a tranquilidade e a paz que ele tinha, e a vida mansa, eu diria. E assim, apesar de eu ter passado direto essa coisa dele basicamente estar atuando em uma peça que ele mesmo criou dentro da gaiola dele, vamos dizer assim, essa é uma parte extremamente importante do filme, mas ainda não é o momento para eu comentar isso. O ponto é que ele foi jogado para fora do carro e ele tá no meio da estrada com um sol escaldante onde dá para literalmente fritar um ovo ali. E é onde ele conhece esse Tatu, que tava tentando atravessar a rua e foi atropelado e não sei como sobreviveu. E mesmo ele não conseguindo ajudar o Tatu, ele acaba ganhando a direção de onde ele supostamente deveria seguir, fazendo com que o Rango parasse em um deserto mais escaldante. Eu ia fazer uma referência a Shrek 2, mas eu acho que já tá bom de referências a essa franquia por agora. O ponto é que nesse deserto que ele para, ele encontra um falcão que obviamente tenta matar ele. Mas o Rango, com uma sorte absurda que ele tem, consegue escapar. E essa é uma outra coisa desse filme que eu acho extremamente interessante. Esse filme, o Rango, eu não sei se eu falo Rango ou se eu falo Rango, mas enfim, o ponto é que o nosso camaleão tem uma sorte muito boa. E tem até um vídeo na gringa que eu fiquei enrolando pra assistir, que é basicamente como escrever um protagonista sortudo. E mesmo sem ter visto ainda direito esse vídeo, eu já concordo com o fato de que sim, o Rango é um baita de um protagonista sortudo com uma excelente escrita nesse ponto. Enfim, ele consegue sobreviver ao falcão que estava caçando ele e acaba encontrando a Feijão, que eu não me lembro que tipo de animal ela é, então só vou chamá-la, na verdade, réptil. Eu não me lembro que tipo de réptil. E eu meio que não me lembro qual é o tipo de animal que ela é, então só vamos pro fato de que ela ajuda ele a ir até a poeira, só que basicamente ela não entra com ele da cidade. E o mais engraçado dessa parte é que tem tipo vários motivos pra ela não fazer isso, mas o que é mais óbvio, o que eu prefiro ficar, é o motivo de que ela não quer ser vista com esse cara. Tipo, olha isso, esse cara. Mas o Rango acaba não ligando e vai pra cidade. E é lá que ele entra em um bar onde tem um monte de gente mal encarada. Penelope, why? You know I'm too shy. E eu acho que não é segredo nem pra mim, nem pra você, que isso aqui é uma grande referência àqueles filmes de Velho Oeste, onde o protagonista chega, entra no bar e todo mundo fica olhando pra ele desconfiado, e provavelmente é ali que vai começar uma cena de ação. Só que no caso do Rango, é aqui onde eles basicamente usam um dos aspectos do personagem que eu mais gosto. Lembra que eu falei que eu passei batido no fato de que ele tava fazendo toda uma peça de teatro com os itens que ele tinha ali naquela gaiola dele? Pois então, o Rango é um baita de um ator. E eu não tô fazendo isso como piada, ele realmente gosta muito dessa coisa de atuação.
É tanto que quando perguntam quem ele é e qual é o nome dele, ele se chama de Rango, e ele meio que pega esse papel de um cara fodão que derrotou 7 grandes bandidos com uma única bala. Ele não tá, tipo, mentindo. Pra ele não tá começando uma grande mentira que vai virar uma bola de neve gigantesca. Ele tá sendo um ator, ele tá sendo realmente o Rango, o cara que derrotou 7 bandidos fora da lei usando uma única bala. Eu acho isso muito legal, um aspecto do personagem que eu gosto muito, porque, de novo, ele não tá, pra ele não tá mentindo, ele tá só sendo um personagem, ele tá atuando, e ele dá a alma pra isso, viu? O ponto é que todo mundo cai na história dele, só que aí quando o mini boss aparece, ele acaba meio que se lascando muito, porque a cena em que ele basicamente fica zoando com a cara do mini boss é muito engraçado, porque é muito sem querer, mas isso leva a um duelo esse que não dura muito, porque aquele mesmo Falcão que tava atacando o Rango no começo do filme volta pra tentar atacar ele de novo. E aí você lembra daquilo que eu falei sobre o Rango ser um personagem que é um personagem sortudo, só que com a escrita muito boa? Então, realmente é isso, porque o Rango com uma bala só consegue derrotar o Falcão e ganhar a moral de todo mundo ali na cidade, fortalecendo ainda mais a história que ele conta lá no bar. E é aí que ele ganha o direito de conhecer o prefeito da cidade. Só que você lembra da Feijões que eu falei? Então, ela também tava indo ver o prefeito, ou melhor dizendo, quando o Rango tava indo ver o prefeito, ela já tinha feito isso. Porque pouco tempo antes ela foi no banco da cidade para tentar conseguir créditos para salvar a terra que o pai dela deixou para ela. Só que uma coisa engraçada nessa cidade é que os créditos aqui, ou melhor dizendo, o dinheiro aqui é a água. E bom, em uma cidade chamada Poeira, acho que você já consegue entender por que a água é tão importante. Basicamente, eles não têm água nenhuma, é extremamente pouco. E a pouca água do banco, que era o lugar onde as pessoas podiam confiar que teria, estava acabando. E é por isso que ela foi até o prefeito da cidade para tentar pedir ajuda, só que o prefeito tentou comprar as terras dela. Obviamente que ela não aceita, e nisso quem conhece o prefeito é o Rango. E se você chegou nesse momento do filme, eu acho que já dá para entender pelo menos a maior parte das razões para esse filme ter fracassado. Como o pessoal do Piuí falou no vídeo deles, esse filme ele é uma grande homenagem a uns filmes de faroeste. Então, se você não assistiu pelo menos 1 ou 2 filmes de faroeste, você não vai pegar a maior parte das referências e coisas que eles fizeram aqui. Mas como alguém que não assistiu muitos filmes de faroeste, só um ali aqui, e talvez nem assistiu os filmes que seriam muito benéficos para poder você entender esse filme, eu posso dizer que é algo que talvez te afaste um pouco, ou melhor dizendo, tira um pouco da graça do filme, mas não é o verdadeiro motivo pelo fracasso dele. Um dos principais motivos para o fracasso desse filme é justamente a escolha da animação. Diferente de várias obras por aí que ficam escolhendo estilos diferentes só para dar uma de bonzão, para se sentir o diferentão, Rango é uma das poucas animações que pegaram esse estilo, eu não sei se mais realista é a melhor opção, só que um estilo mais estranho, por assim dizer, e fora do normal. Só que, como eu disse, diferente dos outros que só queriam ser mais diferentões, Rango realmente tinha um propósito para esse estilo de animação. Os animadores tiveram um cuidado muito grande aqui, é cheio de detalhes e coisas muito boas. E aparentemente o diretor do filme estava envolvido em muito design de personagem e você consegue notar isso. Só que, infelizmente, esse tipo de animação não é muito apelativo para as crianças e, honestamente, eu acho que nem para as pessoas mais adultas. Pelo menos não de primeira. Penelope, why? You know I'm too shy. E pra ser honesto também, a primeira metade desse filme, ela é um pouquinho mais chatinha, ela não é tão legal quanto a segunda metade. Mas enfim, aqui é quando o Rango conhece o prefeito e bom, já dá pra ver pela cara desse cara que realmente ele não é de confiança. E a primeira coisa que o prefeito faz quando vê o Rango é transformar ele no xerife da cidade. E Rango, que como eu disse é um grande de um ator, simplesmente já pegou o papel e levou ele pro máximo que ele pode. O problema é que as pessoas não contaram pra ele o que aconteceu com o último xerife. E assim, apesar da animação ela ter esse traço bizarro e tudo mais, aqui é quando acontece a cena mais bizarra desse filme pra mim. Toda quarta-feira, e não é aquela quarta-feira gótica que você tava pensando nesse exato momento, mas sim o dia mesmo, a quarta-feira, é quando o pessoal dessa cidade vai pegar água. E bom, eles têm uma espécie de ritual muito estranho pra isso, ou uma dança, vamos chamar assim, que pra mim, de novo, é a parte mais bizarra desse filme todo. O ponto é que não tem água de jeito nenhum. Só que antes disso virar um grande problema, a Feijão deixa escapar que não tem água nem mesmo no banco. E é aí que as pessoas vão ficar piradas lá no banco, querendo água.
água. E aqui, meus amigos, é onde o Rango é manipulado pela primeira vez, pela segunda vez pelo xerife. E basicamente fala, relaxa rapaziada, se eu tô no comando vai dar tudo certo. E nessa mesma noite o banco ia ser assaltado por umas, eu acho que é doninha. Na verdade, eu não lembro que tipo de... Eu vou chamar... Na verdade, o banco ia ser assaltado por uns desses personagens aqui. Só que eles acabaram errando. E o Rango, vendo isso, fala... Meus amigos, vocês não têm o equipamento certo? Toma aqui o equipamento certo. Vocês não têm comida? Toma aqui uma comida. E ainda tome esse direito de nos roubar. Essa cena pra mim é muito boa, porque o chefe das doninhas... Esse cara parece tão idiota quanto ele soa, porque basicamente ele não enxerga e tudo mais. E os filhos só respondem aham. Mas enfim, no dia seguinte, adivinha só, o banco da cidade foi roubado. E o Rango, junto com um bando de pessoal da cidade, decide que tem que ir atrás desse pessoal que roubou a água, já que já não era muita e se eles perdessem um pouco que tinha era complicado. E eu gosto que durante essa busca pelos ladrões, eles basicamente se deparam com um possível mistério de o que tá acontecendo com a água da cidade e por que o cano parou de trazer água, mas eles só passam direto por isso porque o mais importante é a água que foi roubada. E nesse meio do caminho eles também descobrem que o banqueiro foi morto, mas não por tiros ou qualquer outra forma de morte, mas sim afogado. O que é estranho, considerando que estão no deserto que não tem um pingo de água direito. Mas de novo, o mais importante era a água roubada, então eles passam direto por isso também. Só que antes, os personagens basicamente têm que descansar. E aqui é uma parte do filme muito boa, porque eu não mencionei isso ainda. O pessoal fala pra ele que Jake o Cascavel agora vai aparecer na cidade, já que o que impedia ele de aparecer na cidade era o Falcão, afinal, predadores naturais e tudo mais. E essa conversa volta de novo enquanto eles estavam descansando. E o Rango, ao invés de segurar a onda, ele diz que simplesmente os dois são irmãos. E aí alguém pergunta, mas como é que é possível? Cara, esse momento do filme é muito legal porque a resposta que ele dá mostra que esse filme é cheio de piada que honestamente... Esse filme já deixou de ser infantil há muito tempo. Já deixou de passar dessa coisa. Não, é uma animação infantil, rapaziada, há muito tempo. E essa é uma das piadas que honestamente comprovam isso muito bem. Mas é claro que o Rango tem que mentir ainda mais, dizendo que não, eu bebi o veneno dele e agora eu sou imune ao veneno dele. Mas enfim, voltando ao que importa, você lembra que eu disse que o Rango é um ator e tudo mais, e que aquilo pra ele é só atuação, não é que ele tá mentindo, é um papel que ele tá servindo? O problema é que ele meio que quebra esse personagem quando os caras ali começam a falar que tipo, se sente realmente feliz e animado pelo Rango estar com eles, porque aquilo foi uma dose de esperança que eles tiveram em tipo muito tempo. Só que no dia seguinte eles encontram os bandidos que roubaram a água dele. E agora o meu mano Rango, que antes tinha que ficar usando um monte de objeto para poder fazer uma encenação de peça de teatro, tinha um monte de gente pra fazer esse teatrinho só pra poder enganar as doninhas e cercar eles e prendê-los. O problema é que eles não estavam sozinhos, e sim tinha a família inteira ali. E essa, meus amigos, só não é a melhor cena do filme, ou melhor dizendo, a próxima cena que vai acontecer, só não é a melhor do filme por causa de outra que vai acontecer mais tarde, mas... Meu amigo, que cena boa de perseguição desse filme, tá? Genuinamente muito bom. E descaradamente também é uma referência a Star Wars. Penelope, why? You know I'm too shy. Ponto é que depois que essa perseguição acaba, eles descobrem que as doninhas não roubaram água e que alguém já roubou isso antes. Só que o Rango não quer nem saber, ele fala, não, vocês vão com a gente, vocês vão ser presos e vocês vão perder a cabeça. O ponto é que ainda tinha aquela questão do banqueiro que foi morto afogado e ninguém entende o porquê. Só que aí o Rango, um pouco antes, lembra que o prefeito mais cedo tinha falado pra ele que quem controla a água, controla tudo. Então ele vai lá questionar o prefeito sobre isso. E eu gosto que o Rango tá nem aí, ele continua realmente focado no personagem de tipo, o grande herói que não tem medo de nada. Ele só falta ele falar assim, você matou o cara, eu só não tenho como provar ainda. Só que essa atitude, meu amigo, essa atitude foi o final dele nesse momento do filme. Porque o prefeito fala, ó, a serventia desse mano acabou, chama Jake Cascavel. Só que o outro amigo dele, o cara que era o mini boss antes, fala, mas se a gente chamar ele não vai embora sem levar uma alma. Aí o prefeito fala, chama o cara, chama logo, anda, traz pra dentro. E a cena seguinte que acontece, tem umas coisinhas que eu li, mas o que importa é que o Jake Cascavel chega desmanchando toda a história que o Rango conta. Eu acho muito bom que ele nem tenta matar o Rango, porque de certa maneira é bem parecido com o que a morte fez com o Gato de Botas lá no segundo filme de Gato de Botas. O ponto é que basicamente o Jake, o Cascavel, ele humilhou tanto o Rango, mas tanto, destruiu tanto a imagem que ele construiu,
Ele falou, mano, se te matar, tá ligado? Você já perdeu tudo mesmo. E aí, meus amigos, tem a cena em que o Rango atravessa a estrada, tipo assim, ele desistiu. Ele se entregou ao destino e ele começa a andar e começa a passar carros por ele não tá nem aí. Ele realmente tinha se entregado ao destino. O que for, seria e é isso. O que era pra ser, ia ser e era isso. Eu adoro essa cena e eu não sei porquê, mas eu adoro muito essa cena. E aí, meus amigos, o Rango atravessa a estrada, que é uma grande metáfora pra um monte de coisa, mas enfim. O ponto é que lá ele encontra uma grande homenagem ao Clint Eastwood, eu acho que é assim que é a pronúncia, que é um dos maiores estrelas de ação de filme de faroeste que você pode conhecer, ou não também, eu acho que depende muito do quão velho você é, ou do quão amplo é as questões de filmes e séries que você assiste. O ponto é que ele fala um negócio bem interessante, que é, não importa quem você é, não importa o que você queira, você não pode fugir da sua história. Se é pra você ser um herói, você vai ser um herói. Se é pra você ser um merda, você vai ser um merda. E é nesse momento que o Rango descobre que, nesse tempo todo, eles estiveram muito perto de Las Vegas, e que o prefeito, obviamente, estava desviando a água da cidade. E é aí que ele bola todo um plano, volta pra cidade, desafia o Jake Cascavel pra um duelo, que de duelo não tinha nada, ele armou pra poder, basicamente, ele ser destruído pela água o máximo que ele podia, e enganado com os morcegos dos personagens que apareceram mais cedo, formando uma espécie de gavião. E aí, depois que o Jake gasta todas as balas que ele tinha, o Rango chega e vai atacar ele com um tiro. E ele fala, você não tem coragem. E aí o Rango vai e fala, quer apostar? Eu acho essa cena muito boa, porque na primeira vez que eles fazem esse negócio, o Jake sabia que o Rango não tinha o nervo pra poder fazer isso. Só que nessa cena, ele olha pros olhos do Rango e ele sabe que dessa vez o Rango ia atirar. Só que como todo clássico filme de faroeste, a mocinha foi pega pelo vilão, e o Rango desiste de tudo pra poder salvar ela, só que ele acaba sendo preso. E aí o prefeito, que tava construindo a própria Las Vegas dele, fala que agora aquele tempo não servia mais pra gente como Jake e o Cascavel, e ele fala, acabou pra você, meu amigo, você é passado agora. Porém, meus amigos, o Rango não tinha dado a arma pro prefeito com a última bala que tinha, ele ainda tinha ficado com essa bala, que com a ajuda da Feijão, que tinha acabado sem querer engolindo isso aí depois de beijar ele quebra o vidro, derrota o prefeito sem querer e ainda consegue salvar o Jake, o Cascavel. E é nessa hora que o Jake olha e fala, uma bala, como ele disse, uma única bala. E o Jake vai e fala, eu tiro meu chapéu pra você, de uma lenda para outra. A lenda nunca morre. Nesse momento, as duas pessoas que sempre reclamam que eu fico todo o vídeo falando de Gato de Botas 2 já devem estar, tipo assim, me odiando. Mas, enfim, o Rango acabou salvando a cidade e realmente se tornando o herói que ele tanto se vendia pra todo mundo. E tem uma piada muito boa nesse filme que um cara chega meio que querendo comprar umas coisas usando água e a mina fala, acabou, meu amigo, a água não é mais uma moeda de troca não, agora dinheiro é dinheiro e é isso daí. Eu gosto muito dessa piada. Inclusive, um negócio que eu não comentei é que sempre o filme ele começa, na verdade, com as corujas cantando a história do Rango, falando, ele é o grande herói que vai morrer nessa história e não sei o que. E volta e meia elas aparecem no filme e volta e meia o Rango quebra a quarta parede que as corujas já estão quebrando e eu acho isso muito legal. Só que no final elas falam que, não, então, o Rango ele vai morrer um dia, provavelmente de acidente doméstico. E ele fala a porcentagem de quantas pessoas acabavam morrendo de acidentes domésticos naquela época, não sei atualmente. Só que o que eu acho mais engraçado nessa fala é que muito provavelmente o Rango realmente vai morrer disso. Por algum motivo faz muito sentido ele morrer de acidente doméstico. Rango é um bom filme. Eu confesso que a primeira metade é um pouquinho chato, mas a segunda, nossa senhora. Mas caso você esteja assistindo Rango e já queira assistir uma coisa diferente, assista Frieren. Bye.